O que você acha de utilizar os princípios da radiestesia para te auxiliar em um concurso público? Inusitado? Senta que lá vem a história. Ah, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dos nossos programas de treinamento. Muito bem. Quando eu digo senta que lá vem a história, eu tenho que te contar uma história super legal. Bem, ao longo desses últimos 3, 4 anos, eu venho oferecendo online um curso de radiestesia de alta performance. Depois, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, ou você dá uma clicada aqui em cima, né? Ou você dá um cliquezinho aqui embaixo, que na descrição do vídeo tem o link de acesso a esse programa. Mas não é isso que eu quero te falar hoje não. Ao longo desses anos todos, oferecendo esse programa de radiestesia de alta performance, eu tenho alunos de todas as vertentes do conhecimento. Alunos ligados à parte clínica, de análise clínica, a parte ligada às organizações, tem a turma que já estuda geobiologia e assim por diante. Tem aquela turma que já está se encaminhando para a radiônica e tem um grupo que gosta realmente de estudar, que está ligado a isso aí, e apareceram 3 perguntas, três contatos, porque a gente tem um grupo de discussão, e num desses contatos o aluno me perguntou: ô professor, como é que eu posso utilizar a prática radiestésica para me ajudar em concurso público? Eu falei, pô cara, é simples isso de uma certa maneira, né? Mas precisa ficar claríssimo, que você não passa em um concurso público se você não estudar. Isso é básico, tá? Então, se você acha que eu vou te ensinar uma técnica de adivinhar respostas em um concurso público, pode desligar o vídeo, que senão você vai perder seu tempo. Eu vou ficar mais ou menos uns 20 minutos com você aqui, porque eu vou estar ensinando técnica e tudo mais, mas não são técnicas de adivinhação de como eu obtenho as respostas. Tá. A primeira coisa que é importante que você saiba é por que você está fazendo um concurso público. Bom, os concursos públicos surgiram no final do século XIX, né? Já no Império. Tá? E até 1934, mais ou menos, no período assim, no período da República, né? Já com o Marechal Deodoro, depois, a partir de 1934 até 1934, com o governo de Getúlio Vargas, foram instituídos, foram evoluindo mecanismos de seleção para as pessoas ingressarem no serviço público. Tá? A partir de 67, já no governo militar, a coisa ficou um pouquinho mais formal, para que o acesso agora se desse de uma forma mais seletiva. O que eu quero dizer com isso? Significa que aquelas pessoas que vão para o serviço público, o intuito das instituições examinadoras e dos referidos órgãos é trazer para dentro do serviço público pessoas que estejam dispostas a oferecer ao país, quer seja ao Estado, à nação, ao Brasil, ao Estado ou ao município, oferecer o seu trabalho. Isso eu acho, quem presta um serviço público, eu vou dizer com toda clareza e com toda sinceridade, quem presta um concurso público é um patriota. É um patriota porque ele vai prestar um serviço à nação utilizando as suas expertise, quer seja na área de administração, na área jurídica, na área de saúde, na área de educação, enfim, infraestrutura, não importa onde você vai atuar especificamente dentro da sua intenção de servir a pátria através de um cargo público. Fico pensando aqui, diferente dos vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, governadores, essas pessoas não passam por um exame, né? Eu acho que toda vez que você ingressa num cargo eletivo, eu entendo que você devia passar por uma sabatina. Uma sabatina, sabe? Dentro da tua área de atuação.
né, dentro de assuntos de política geral, né, assuntos ligados à administração pública e assuntos específicos, do qual você fez o seu plano de ação como num cargo eletivo. Mas isso é conversa para outro momento. Então, e claro que existe aquelas pessoas que efetivamente não são patriotas. Como os serviços públicos, via de regra, são serviços com estabilidade e com, em determinados casos, com uma boa remuneração, as pessoas, algumas pessoas, não são todos, algumas pessoas querem ir para o serviço público agora para se beneficiar, para ficar no bem bom. Acontece? Meu Deus do céu, é claro que acontece, tá bom? Então eu estou falando aqui para aquelas pessoas que são patriotas. Eu quero prestar o meu serviço à nação estando alocado em uma das áreas da administração pública. Isso está tudo certo, isso é justo, isso é legal, isso é muito bacana, tá bom? E para você ascender a essa condição, é óbvio que você vai precisar de passar por um exame, que é um exame. Esse exame ele vai medir a sua proficiência. A partir da Constituição de 88, né, isso ficou muito bem claro, muito bem marcado, que a intenção, né, a intenção de levar você para o serviço público, que já vinha sendo, a partir desde o governo militar, de uma seleção acurada, né, pelos exames, mas agora sim, agora dando ampla e total publicidade para que todos, de forma isonômica, possa chegar a fazer o exame. Isso é o básico, tá bom? Muito bem. Tá, Flávio, mas o que a radiestesia tem a ver com isso? Bom, tem a ver com dois fatores básicos que a radiestesia nos oferece em termos de análise, tá? Então eu estou falando aqui para radiestesista, tá, gente? Se você não sabe o que é radiestesia, se você está com dificuldade nessa compreensão, não tem problema, pode dar um clique aqui no nosso link depois ali na descrição, que eu tenho uma explicação de quase meia hora falando sobre o que é radiestesia, dando a você toda a parte introdutória e instrucional. E obviamente aqui no meu canal você vai encontrar vários vídeos falando sobre práticas radiestésicas. Uma delas eu vou demonstrar aqui agora nesse vídeo, e para que a gente faça isso é interessante que eu deixe explicitado duas condições da prática radiestésica. Muito bem. A prática radiestésica ela vai utilizar o estímulo neuromuscular. O que é um estímulo neuromuscular? Quando você tem vontade de fazer um gesto, como eu estou agora aqui gesticulando com a mão, ele de alguma maneira ele tem uma intenção, de eu ser claro, de eu ser explícito, e aí também a minha herança napolitana me permite gesticular com a mão. E existem movimentos no nosso corpo, dentro do nosso sistema neuromuscular, que são movimentos que acontecem agora baseados em um estímulo. Por exemplo, você que dirige um automóvel, né, que tem uma habilitação, hoje você não pensa mais para dirigir. Você entra no seu veículo, começa a fazer você entra no veículo, você liga o carro, sai dirigindo. Quando acontece algum estímulo externo, por exemplo, você está andando, o farol amarelo e vai indo para o vermelho, obviamente você já automaticamente diminui a velocidade do carro, tira o pé do acelerador, pisa no freio, diminui a marcha, tudo. Só que você não pensa para fazer isso. Isso já tem um programa, a gente chama isso em neurofisiologia ou na neurociência de um algoritmo. Existe um programinha matemático no nosso cérebro que faz com que tudo isso aconteça de forma absolutamente automática, tá bom? Então esta reação a um estímulo externo pode produzir em nós um movimento. Em radiestesia não é diferente. Então nós temos os vários instrumentos radiestésicos que são pêndulo, forquilha, dual rod, aurameter,
antena de Lehrer, todos esses instrumentos, provavelmente ficou faltando um ou dois aqui, dá ao operador a capacidade de amplificar qualquer microestímulos que nós temos baseado qualquer microestímulos que nós temos baseado em uma ação, quer seja uma ação externa ou quer seja um comando interno. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, assim de sopetão, qual a roupa que você estava utilizando ontem? Eu fiz uma pergunta, ela entrou pelo seu ouvido e foi lá para o seu cérebro e vai sair agora. Eu estava usando uma calça, uma camisa, um vestido, enfim, sapato, seja como for, tá bom? Se eu perguntar para você, qual é a sua data qual é a data do seu aniversário, a data do seu nascimento? Bom, você vai dar a data do seu nascimento, dia, mês e ano, ok? Agora, se eu chego para você e pergunto o seguinte, há 3 anos atrás, no dia 14 de agosto, qual era a roupa que você estava usando? Porra, Flávio, há 3 anos atrás, no dia 14 de agosto, como é que eu vou me lembrar disso? É bem possível que você não se lembre. É bem possível que você não se lembre. Entretanto, esta resposta está gravada lá no seu subconsciente. Há 3 anos atrás é possível que no dia 14 de agosto estava fazendo alguma coisa e estava estava vestido de alguma maneira. Suponho que seja assim, tá? Então isso está gravado. Se você não tem necessidade desta informação, o seu sistema cerebral, o seu sistema neural não vai processar esta entrada, esta informação e não vai ter uma saída. Você não vai se lembrar, você não vai falar, você não vai gesticular. Tá certo? Tenho certeza que está bem claro para você. Mas é importante você saber isso, porque você vai precisar, por exemplo, saber de uma determinada data que aconteceu num determinado acontecimento, de um fato histórico. Você está estudando a respeito de todos os movimentos, dos movimentos históricos com relação às guerras, por exemplo, aos confrontos. Então existem alguns acontecimentos que têm alguma data marcada. Muito embora você não os tenha vivido, eventualmente, mas você está estudando, você está colocando esta informação para dentro de você, porque provavelmente você vai precisar resgatá-la. Esta informação você vai precisar resgatar, por exemplo, numa prova, num exame, num concurso que você irá fazer, tá certo? Muito bem. O que fique muito bem claro para você, neurologicamente, toda vez que eu tomo contato com uma informação, que eu tomo contato com um estímulo, quer seja externo, tá? Vamos dar, por exemplo, hoje especificamente está frio, tá? Quando a gente vai lá para fora, instintivamente, a temperatura mais fria faz com que a gente contraia a musculatura. É instintivo isso, é natural que isso aconteça. Você encontra uma pessoa que você gosta, que você tenha carinho e afeto por essa pessoa, puxa, a primeira coisa que você vai fazer é abrir os braços, oferecendo-se para um abraço, oferecendo-se para um momento de afeto. Puxa vida, que legal, que bom que eu estou te encontrando agora, fazia tanto tempo, falei de você ainda outro dia, me lembrei de um fato específico da nossa história de amizade, que bom que eu estou te revendo agora. Por outro lado, você cruza com uma pessoa que você não gosta, é um mala, é um Zé Ruela, é uma pessoa hostil e asquerosa. Naturalmente você se contrai, é instintivo isso. Isso acontece de forma absolutamente fisiológico isso. Tá bom? Tá tudo certo até aqui? Então tá muito bem. Na radiestesia, agora nós treinamos o nosso corpo para ele responder
de forma assertiva. Aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que faz parte do meu interesse, ele passa a agir no nosso corpo como algo mais relaxado. E aquilo que não é do nosso interesse, aquilo que está em desacordo com aquilo que eu estou buscando, ele passa a ser mais constrictivo. Por isso, nós vamos ter dois tipos de movimento agora. Porque eu vou ter um estímulo que eu vou resgatar, um estímulo externo, que é, por exemplo, a folha do exame que eu estou fazendo agora, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Essa aqui é uma das folhas do exame que eu vou fazer, seja lá para que área for, tá bom? Então, isso aqui é uma pergunta que tem a ver com geografia política. É um conjunto de questões de uma prova onde a parte de geografia política está sendo inquirida, questionada, perguntada para o candidato. E eu vou te mostrar como é que isso funciona. Então, a hora que eu olho para essas questões, a hora que eu olho para esse exame, para essa questão em particular, o que é que eu vou fazer? Vou me remeter ao começo da nossa conversa. Eu estudei bastante, eu me dediquei, eu trouxe para dentro da minha memória, do meu banco de dados, uma quantidade de informações referente, no caso, à geografia política. E agora eu vou vou olhar as questões agora e vou verificar. As respostas ali contidas estão de acordo, a resposta ou as respostas estão de acordo com aquilo que eu já estudei? Puxa vida, e agora? Especificamente aquela questão eu não estou muito bem seguro, eu não estou conseguindo me lembrar, mas eu estudei sobre isso, me lembro, claro, falava sobre um assunto específico e tudo mais. Bom, é nesta hora, nesse momento, que eu posso lançar mão da prática radiestésica. E aí eu vou demonstrar agora para você como é que é esta técnica. Antes, porém, eu quero deixar claro para você uma coisa importantíssima. Não se fie exclusivamente da prática radiestésica e dê uma relaxada no estudo. Se você vai utilizar a radiestesia, eu recomendo que você estude de forma dobrada. Eu tive uma experiência utilizando essa técnica, utilizando essa prática, quando eu fui fazer o exame da Escola Técnica Federal. Eu já estava formado e tudo, queria voltar para a Escola Técnica Federal para me aprimorar um pouco nos conhecimentos mais modernos sobre eletrônica, microprocessamento, coisa que eu não tive quando eu fiz a minha formação acadêmica, isso já se vão mais de 40 anos, né? Na parte da minha formação acadêmica, eu ainda lidava com válvula, transistor e tudo. Não tive a oportunidade academicamente de ir para esse outro nível. E eu fui fazer a Escola Técnica Federal. O meu filho mais velho, a Escola Técnica Federal é foda, para entrar lá, não sei o que. Eu falei, não, mas eu vou entrar, eu vou passar. Eu estudei, então tinha uma área num dos exames, que era a parte de química. Eu falei, caramba, eu vou dar uma estudadinha aqui um pouco mais e vou utilizar o conceito de estudo e, se precisar, eu uso radiestesia. Só que eu não tinha isso sistematizado. E eu levo para a prova um negocinho como esse aqui. Depois eu vou mostrar esse outro para vocês aqui, que é um de metal. Tá bom? E... bom, eu tenho proficiência na matemática, na física e tudo mais e eu acertei todas as questões de química. Aquelas que eu tinha dúvida, eu utilizei a radiestesia. Mas eu não vou falar de mim, eu vou falar de você, vou falar da tua necessidade, eu vou te mostrar como é que a técnica funciona. Claro está que o professor que era o examinador ali no dia da prova, acabou sendo meu professor depois nas aulas, né, no transcurso do curso
na escola técnica e tudo mais, e um dia ele me pergunta, pô, aquele negócio que você fez ali e tal, tá, professor, tem a ver com a radiestesia e tudo mais, e foi uma coisa muito bacana, porque eu acabei depois falando a respeito de neurociência, de eletrobiografia, fotoquímica e tudo mais, aí a coisa rodou. Vamos voltar para a nossa conversa aqui, senão eu acabo virando pau de enxurrada, batendo tudo quanto é canto aí, tá? Voltando aqui para o nosso assunto. Você vai ter que estudar, mas estudar muito. No nosso curso de radiestesia avançada, eu ensino os meus alunos a estudarem para ficarem proficientes nas suas determinadas áreas. Para que no momento que eles tiverem que fazer algum resgate de alguma informação, eles consigam fazê-lo da forma rápida e assertiva. Tá? A escolha de uma essência floral, a escolha de um oligoelemento, a escolha de uma homeopatia, enfim, a determinação de um medicamento ou coisa que o valha. Só que cada um deles tem a sua expertise, nas suas referidas áreas, e assim o faz. Dentro dos programas de exame do serviço público ou de outra, não só do serviço público, mas de outras instituições que usam o acesso através de uma prova, nós vamos encontrar várias formas de avaliação. A primeira delas é a avaliação técnica, que é aquela que você tem que saber sobre o tema, sobre o assunto do qual você está se candidatando. Tá bom? Você vai para a área de saúde, os temas são de saúde. Você vai para a área jurídica, os temas têm a ver com o direito, com a operação do direito. Você vai falar sobre educação, os temas são referentes à educação e assim por diante. Tá? Então, as questões que são questões técnicas, elas estão voltadas especificamente para essa área. Então, o assunto técnico deve ser estudado com objetividade. Depois existe a possibilidade também daquele conceito educativo. Né? Você vai fazer um exame, por exemplo, o Enem. Tá? O Enem, além do conhecimento técnico, ele tem também uma predisposição a levar você para uma área de reflexão sobre os temas atuais. Bom? Então esse caráter educativo, ele tem, claro, uma certa subjetividade para o candidato. Isso se reflete, por exemplo, na redação, ok? E que mais? Então, basicamente são essas duas coisas. Então, quando eu tenho o assunto técnico, focado no assunto técnico, a radiestesia nesta hora se mostra altamente eficiente. Altamente eficiente. Tá bom? Aquelas questões que têm uma certa subjetividade por conta da conjuntura, por conta da situação, né? Ela, de alguma maneira, ela precisa de uma reflexão prévia do candidato sobre aquela questão. Ele vai dissertar sobre aquilo, ele vai escrever sobre aquilo, vai dar uma resposta dissertativa a uma determinada pergunta. Isso tem dentro de algumas práticas de exame, tem isso aí. Depois tem aquelas questões que estão mais focadas no acerto. São as questões de física, por exemplo. Via de regra, as questões de física, matemática, química, essas que têm um caráter mais para as exatas, você vai encontrar aquelas questões, você vai encontrar, via de regra, as respostas do conjunto de respostas ali propostas. Uma delas é a resposta certa. Tá? Você tem um determinado problema, um problema de mecânica, um problema de matemática ou uma questão de química qualquer, ela vai apresentar um tipo específico de resposta, é aquela e as demais não são, ok? Então isso tem um caráter de extrema objetividade. Tem as questões verdadeiras ou falsas. As questões de verdadeiras ou falsas, elas trazem na sua análise e observação um prévio conhecimento acerca das assertividades contidas naquele tema. Por isso, não vá fazer um exame, não vá fazer uma prova sem estudar. Você precisa saber o que está fazendo.
tá bom? E existe também aquele outro conjunto de respostas onde várias questões estão corretas. Por exemplo, você faz uma afirmação num determinado texto, tá? Sobre um determinado assunto, você escreve uma afirmação com um ponto e vírgula ou 2 parágrafos, e você pega aquele primeiro, essa primeira afirmação aqui está correta. Aí você lê aquilo, lê o segundo texto e verifica que também está correto. E vem procurar as respostas. A primeira e o segundo estão corretos, a primeira e a segunda estão erradas, as duas estão erradas e assim por diante. Então o verdadeiro e falso, certo e errado, o verdadeiro e falso tem um caráter também de muita introspecção do indivíduo. Como é que você separa, você faz essa separação? Você vai ler o primeiro texto e vai fazer uma análise radiestésica dele. Ele está de acordo com o teu pensar, está de acordo com o teu sentir. Como é que você reage diante daquela afirmação? Pega o segundo texto, a segunda parte do parágrafo, leia aquilo. Olha, não sei, cara, aquilo não está me batendo bem. Então, na medida em que você vai fazendo estas análises, você pode, na medida que te falta um elemento de análise ou de uma reflexão, você vai lançar mão da radiestesia para fazer para que você possa tomar a sua decisão agora com mais assertividade, tá certo? Foco, 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 tá bom? Então eu queria te convidar para a gente fazer alguns experimentos aqui, e eu vou deixar a câmera ligada permanentemente aqui na bancada, tá? Deixa eu dar uma ligada aqui embaixo, aqui na bancada, tem algumas coisas que são importantes que a gente faça aqui. Deixa eu ligar o meu. Vamos lá. Eu quero que você, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem um link para você baixar essa figura aqui, que é um diagrama de 9 círculos, e ele vai ser muito importante para você estudar. E aqui eu tenho vamos imaginar que isso aqui seja o texto de um livro onde eu estou estudando. Esse texto aqui fala a respeito, como eu disse para você, esse texto fala a respeito de geografia política. Bom, então eu vou utilizar. Primeiro, eu recomendo que você... Vem aqui comigo, olha só, aqui comigo. Isso aqui. O que eu recomendo para você, só existe 2 maneiras de você fazer isso aqui com assertividade. Você pode utilizar um pêndulo de metal. Esse aqui é pequenininho, pesadinho, e ele é muito bom para ser usado em cima da sua mesa tanto de estudo quanto na hora do exame. Ele é discreto, tranquilo, ninguém vai tomar isso aqui de você como se isso aqui fosse alguma coisa que tivesse... não existe nada que impeça você de levar um pêndulo, né, no teu exame. E existe a outra possibilidade de você utilizar um pêndulo de madeira. Esse aqui é um pêndulo de madeira, nós inclusive que fabricamos esse pêndulo, ele também é um pêndulo pesado, né? Ele é utilizado para trabalhos específicos, enfim, mas é de uso geral. E ele é um pêndulo também. Por favor, mas por favor mesmo, não, mas é um não redondo. Não use pêndulo de cristal, não use pêndulo de cristal, tá? Lá no curso eu explico isso com mais ênfase, mas não usa, não mexe com pêndulo de cristal, tá? Isso aqui, pêndulo de cristal é uma folia, é um problema sério para quem mexe. Ele guarda a memória, o material cristalográfico ali, ele se modifica com o estado de consciência, então toda hora você precisa estar limpando. Isso não é limpando o pêndulo, desestruturando a sua estrutura biomolecular e a sua estrutura cristalina. Isso enche o saco, tá? Então, para que não haja nenhum problema, para que você não se sinta, coagido ali na hora, usa um pêndulozinho de metal,
Pode ser de metal branco, pode ser de bronze, pode ser de ferro, pode ser folhado a ouro, não tem problema. Ah, pode ser aquele pêndulo com testemunho? Pode, tá? Se você não sabe o que é pêndulo e testemunho, lá no nosso programa tem. Mas um pêndulozinho como esse aqui, ó, um pêndulozinho de ferro, tá? Esse aqui é do Instituto Mahat, um pêndulo de excelente qualidade, muito bem acabado. E esse aqui, o pêndulo de madeira, que você vai utilizar para fazer o seu trabalho. Vamos voltar lá na prancheta. Ah, vem comigo aqui. Então, quando você estiver estudando, a primeira coisa que você vai fazer quando estiver estudando, você vai ler o texto com uma mão. Você pode fazer uma leitura prévia do texto, pode grifar algumas partes, pode fazer algumas observações sobre isso aqui, pode utilizar o chamado mapa mental, tá? Que é uma técnica utilizada para estudo, tá? Não vou explicar isso agora, mas mapa mental. E aí eu vou deixando tudo isso aqui muito bem grifado. Daqui a pouco eu vou trabalhar novamente com esse texto, agora com as palavras-chave. E neste momento eu vou utilizar o meu pêndulo, cujo fio apresenta aqui, ó, 4 dedos, tá? Pegar o pêndulo aqui, ó, 4 dedos, o fio do pêndulo, tá bom? Ó, tá aqui, ó, 4 dedos do fio do pêndulo. E vou trabalhar com isso aqui. O restante do fio eu vou guardar na mão, isso aqui. E agora eu vou começar a ler aqui. A região semiárida do Nordeste do Brasil representa no mapa ao lado onde predomina a caatinga, constituída de ecossistemas ecologicamente frágil e propenso à desertificação. Você percebe que depois que eu comecei a carregar o meu cérebro com informação, eu deixo o pêndulo girando para a direita. Eu estou estudando sobre isso aqui, muito embora isso aqui seja uma questão, mas é para que você entenda o que eu estou fazendo. Então eu estou girando o pêndulo para a direita. Vamos parar um pouquinho aqui, volta lá para cima. Você se lembra que eu disse para você que toda vez que eu estou em contato com uma informação que está de acordo com aquilo que eu estou estudando, que está de acordo com o meu foco, o meu corpo naturalmente se abre, o meu corpo relaxa, o meu corpo faz um movimento horário, tá bom? Olha para cá de novo aqui no gráfico, ó. Ele faz um movimento horário, tá? Então toda vez que ele fizer um movimento para a direita, significa que eu estou de acordo com aquela informação. Vamos lá. Para quem está estudando, o que interessa, o que importa é a resposta afirmativa. É a informação afirmativa. A que não é afirmativa não me interessa. Todas as inúmeras possibilidades de não ser, não me interessa. A única coisa que eu quero é a informação que esteja de acordo com aquilo que eu estudei, de acordo com aquilo que faz parte do meu banco de dados sobre o assunto em questão, tá bom? Vamos voltar de novo lá para a prancheta. Então, na medida que eu estou lendo sobre este assunto, eu vou lendo e vou mantendo o pêndulo girando para a direita. Então, geralmente eu faço essa leitura aproximadamente com metade da folha. Isso aqui pode ser de uma apostila, pode ser de um livro. Metade, onde eu grifo as palavras-chave e vou mantendo o pêndulo girando para a direita. Isso significa, volta lá, isso significa o seguinte, que eu estou agora treinando a minha memória muscular para ela funcionar automaticamente. Lembra lá no começo que eu falei do motorista? Ele já não pensa mais para fazer as pernas funcionarem automaticamente, para o braço mexer na alavanca do câmbio, para girar a direção de um lado para o outro. O indivíduo não pensa mais sobre isso. Então daqui para frente agora, você também não vai mais pensar sobre isso. Você não vai mais perguntar. Eu sempre falo para os meus alunos, o radiestesista que faz pergunta não é mais, é um radiestesista ainda do começo. O radiestesista que sabe o que quer, ele já está num nível de alta performance.
Então ele já vai direto na direção daquilo que ele quer e permite que os equipamentos radiestésicos tenham um determinado tipo de manifestação nas suas mãos, a forquilha para cima ou para baixo, o dual rod abrindo e fechando, o pêndulo girando para um lado, girando para o outro, fazendo um determinado tipo de movimento, tá? Já automaticamente, ao observar aquele movimento, ele já sabe qual é a resposta, ele não precisa fazer pergunta. Então aqui dentro do programa de exame de concurso, quer seja concurso público, Enem, a prova do colégio, não importa, não importa. O que importa é que você trouxe para a sua memória muscular agora todos os estímulos para que, quando você tomar contato com uma informação, essa informação vai produzir no seu cérebro um estímulo e vai reagir de um determinado jeito. Que jeito é esse? Um movimento mecânico produzido pelo pêndulo. Muitas vezes você não consegue ouvir isso, sabe? Ouvir a resposta daquilo que você está buscando. Você não consegue falar, você não consegue verbalizar. Mas o seu corpo apresenta micro movimentos, micro expressões que pode ser amplificada por esse instrumentozinho aqui, e é o nosso caso. Eu estou te oferecendo essa possibilidade com o pêndulo. Muito bem, com base nisso, vamos ver como é que a gente trabalha lá no dia do exame. Ah? Então no dia do exame, eu tenho aqui você tem as inúmeras, as múltiplas possibilidades de você fazer de responder isso aqui. Então, agora você não vai ter mais este instrumento. Você não vai poder levar isso aqui, tá? Você já treinou em casa, tá? E agora você está utilizando o pêndulo. Então, na medida que você só lança o pêndulo, vamos imaginar que você tenha uma dúvida com relação a essas respostas. Você tenha, muito embora você já tenha estudado sobre o semiárido do Nordeste, é um assunto que você estudou aprofundadamente, mas as respostas que aqui estão linkadas com esse assunto em particular ainda te causam um certo... Então você vai ler as respostas com calma, e provavelmente você tenha uma predileção por uma, por outra, ou não esteja sabendo. Vamos imaginar a seguinte possibilidade. Possibilidade 1. Você não sabe nenhuma das respostas, muito embora você tenha estudado sobre o assunto. Então você vai lançar a primeira técnica. Você não sabe nenhuma das respostas. Então você começa colocando o dedo ou mesmo utilizando a pontinha da caneta. Resposta A. Olha como é que o pêndulo está. Ele está em espera. Ele não está fazendo nenhum tipo de movimento. Ele está esperando um estímulo. A resposta A é as características socioeconômicas dos espaços. Você está lendo a pergunta. Tá? Resposta B. Além da localização geográfica, contribui para acelerar o processo. Você vai lendo isso aqui. Resposta C. O fator de pluviosidade, que tem a ver com chuva, né, é determinante no processo de desertificação. Tá? E lê toda ela. E assim por diante. Ok? Vai lendo, espera um pouco, se harmonize com essas respostas. Você precisa ter esse tempo. E agora você vem como se você estivesse digitando. A, B. Você não vai perguntar. Você só vai colocar a opa aqui, ó. Então a resposta C, o pêndulo gira. Tá vendo que ele está girando? Vou exagerar aqui, ó. Ele está girando para a direita. O fator de pluviosidade é determinante no processo de desertificação das áreas em destaque, onde se verificam as menores médias pluviométricas anuais da região Nordeste. Ok? Supondo que seja essa, eu estou aqui apenas fazendo. Checa as outras. E aí você marca isso aqui e transfere essa informação para o gabarito, para a folha de resposta. Supondo que você tenha agora, você leu as respostas, volta lá para cima. Supondo
que você leu as respostas. Você está motivado, você está assim com duas das respostas estão muito iguais, estão bem, bateu aqui no teu coração as duas. Você está bem, será que é essa, será que é aquela outra e tudo mais? Você faz agora, você separa só essas duas e faz exatamente o que eu fiz aqui, você fez o que eu vi anteriormente ali, o que eu fiz com somente com essas duas. Vamos voltar ali para a folha de exame. Vamos imaginar que a resposta A e a resposta D de dado, A de América e D de dado, são as respostas que você determinou. Vamos lá, leia de novo as características socioeconômicas dos espaços que estão ali, né? Pêndulo em espera. Pêndulo em espera. Resposta D, que é a que você quer. Você já eliminou a B, a C e a E. A resposta D de dado. O processo de desertificação da área em destaque decorre da intensa urbanização e assim por diante. Então agora você coloca, entra para o processo de abstração, coloca em A, coloca em D. Opa, resposta D de dado. Tá? Certifique-se, D de dado. Resposta A. De repente a resposta A pode até ser um giro para a esquerda. Tá? O giro para a esquerda, volta aqui. O giro para a esquerda é aquela hora que você vai para dentro. O giro para a esquerda, para dentro. É uma outra dinâmica. Não. Rejeito isso aqui. Lembra que eu te falei no começo da nossa história aqui? Você encontrar com uma pessoa que você gosta, que você quer, está sintonizada com você, ou com uma pessoa que você rejeita, que você não quer. Essa dinâmica neurofisiológica, ela é absolutamente natural. Nós agimos assim, diante de todas as circunstâncias de nossa vida. Então, quando você estiver estudando, utilize este recurso aqui, tá bom? Então, isso serve para as questões de verdadeiro ou falso e tudo mais. Isso serve para as questões de múltipla escolha. E, de repente, se você tiver com dúvida, você está fazendo uma dissertação, uma redação de um tema ligado a, sei lá, de um tema ligado à violência, que é um tema em voga, e você gostaria de falar sobre desarmamento e sobre violência urbana. Bom? Sobre um tema e depois sobre outro. Puxa, mas qual que eu devo falar? Então você pode, dentro do conceito educacional, nós temos os exames que tem um teor técnico, medindo a sua proficiência, e tem aquele educacional, onde você vai dizer a respeito daquilo que você pensa diante de uma conjuntura. Isso é muito comum no exame do Enem, tá? Tá claro isso aí. Tá? Então os examinadores olham muito para isso. Então é possível que você possa escrever dois assuntos e tirar deles assim, algo que você possa refletir sobre aquilo. Bom, desarmamento e violência urbana. Tá? Então, vou falar sobre desarmamento. Não, vou falar sobre violência urbana. Você pode tirar isso no movimento pendular utilizando essa possibilidade. Tá certo? Eu espero que eu tenha atendido ao clamor da minha turma, dos meus alunos, em particular, que me pediram isso, e especificamente para você que está me assistindo agora, provavelmente você está me vendo pela primeira vez, eu te peço a gentileza, né, se você gostou desse tema, dê um cliquezinho, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que todas as vezes que tiver um vídeo como esse aqui, um vídeo técnico ou mesmo algumas reflexões específicas, você possa ser informado. Vai receber uma informaçãozinha ali, quer seja pelo seu Facebook, ou mesmo pelo seu canal de e-mail ou coisa parecida, tá? Você vai sempre ser avisado. Você abriu o teu Facebook, ou aliás, você abriu o teu YouTube, vai ter uma chamadazinha ali que você pode clicar. Puxa vida, o vídeo do Flávio ali. Que legal. Tá certo, pessoal? Então, lembrando, aqui embaixo eu tenho um vídeo explicando, que é o vídeo explicativo lá da minha plataforma de ensino online, onde eu explico exatamente tudo sobre radiestesia. Tem aqui embaixo também no vídeo um link para você baixar este gráfico, que é o diagrama de 9 círculos. Você pode imprimir isso aqui num papelzinho branco, colar
Você pode levar isso aqui numa gráfica e pedir para ele imprimir em PVC para você, o caso desse aqui, ó. Isso aqui é PVC e com um laminado em cima, tá bom? É facinho, facinho, facinho de fazer, baratinho, uma coisinha bacana. E você, para quem pratica radiestesia, sabe da importância do uso desse gráfico quase que cotidianamente. Quem trabalha com radiestesia usa esse gráfico aqui todo dia, tá? Ele tem várias funções. Eu deixei uma para vocês aqui e você vai gostar, tá bom? E lembrando, este gráfico aqui você só vai usar em casa. No dia que você for fazer exame não é para levar isso aqui não, pelo amor de Deus. Tá? Isso aqui é o treino, isso aqui é como se você estivesse no simulador. Bom? E a hora que você vai para o exame, aí o pau pega e não alivia. Tá combinado? Então eu espero que você tenha gostado mais uma vez. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Eu fico muito honrado com essa possibilidade sempre de estar falando para as pessoas e levando a elas um pouquinho de informação. Talvez o nosso vídeo hoje ele tenha ficado um pouquinho mais formal. Eu geralmente sempre gosto de brincar um pouquinho, ser um pouquinho mais despojado, mais boca suja, mais besteirento. Hoje eu acho que eu não falei nenhum palavrão nesse vídeo hoje, né? Puta merda, cara, que legal. Então, olha, tudo de bom para você. Eu espero que você que esteja fazendo exame, por favor, depois deixa seus comentários aqui embaixo, legal? Diga como é que foi o resultado de algumas questões que você provavelmente não tinha a menor capacidade de saber a resposta, mas sabendo que você estudou, você utilizou a radiestesia, teve a resposta. Eu posso te assegurar, é show de bola, tá bom? Mais uma vez, grande abraço e até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!